Este é o motivo pelo qual nunca mais vou brincar com o tabuleiro Ouija. Era 1964 e minha irmã e eu tínhamos 13 anos. Éramos gêmeas idênticas. Vivíamos com a nossa mãe no interior da Escócia. Festas estavam na moda nos anos 60 e aquela noite era uma dessas noites. A casa em que vivíamos era um prédio de 3 andares, com os quartos nos 2 andares superiores. O térreo era uma área de convivência para as reuniões comunitárias da vila ou para as festas que minha mãe ocasionalmente organizava. Minha irmã e eu ficamos no andar de cima naquela noite, enquanto nossa mãe organizava a festa. Podíamos ouvir as vozes murmuradas, os cumprimentos, tudo abafado pelo piso entre nós. Não demorou muito para que as vozes se transformassem em música alta e sons de passos que considerávamos ser dança. Minha irmã e eu estávamos entediadas, para dizer o mínimo. Nossa mãe nos disse firmemente para ficarmos quietas e nos comportarmos durante toda a noite. Ela era estrita, mas amorosa, e deixar ela com raiva era a última coisa que queríamos. Tínhamos acabado de comemorar nosso aniversário algumas semanas antes. E nossa mãe nos comprou uma boneca em tamanho real. Esta coisa era enorme. Ela era maior que a minha irmã e eu, mas ambas a adorávamos. Ela tinha cerca de 1,80 de altura, com cabelo vermelho, longo e fio. Tinha uma boca pequena, costurada, e 2 botões redondos nos olhos. Mantínhamos a boneca no guarda-roupa por ser muito grande para a cama. Minha irmã sugeriu que brincássemos com a boneca, e embora eu quisesse, sugeri que brincássemos com outra coisa. Na escola, todas as meninas estavam falando sobre brincar com o tabuleiro Ouija, como eram incríveis e o que podiam fazer. Assim que eu ouvi sobre esses tabuleiros, fiquei fascinada. Economizei minha mesada ao longo das semanas e comprei um secretamente para surpreender a minha irmã. Esse era o momento perfeito para revelar minha surpresa. Quando minha irmã perguntou: "O que vamos brincar?", corri para cima e peguei o tabuleiro debaixo da cama e voltei correndo. Apresentei o tabuleiro como fazem nos programas de prêmios na TV que assistíamos com a nossa mãe nas noites de quinta-feira. No começo, minha irmã estava totalmente contra brincar, preocupada que a nossa mãe descobriria e ficaria brava. Não demorou muito para convencê-la a brincar e logo limpamos a mesa e montamos o tabuleiro Ouija. Minha irmã e eu colocamos nossas mãos no ponteiro e começamos a fazer várias perguntas, incitando os espíritos a se manifestarem. O ponteiro se moveu. Olhamos uma para a outra, ambas com expressões sérias, e então começamos a rir alto. Sabíamos que havíamos movido o ponteiro nós mesmas para assustar uma a outra. Minha irmã sugeriu que apagássemos as luzes, então ambas nos levantamos e começamos a apagar todas as luzes da casa. Alguns minutos depois, todas as luzes da casa estavam apagadas e as velas que colocamos ao redor da mesa estavam acesas. Elas lançavam um brilho alaranjado ao redor do tabuleiro Ouija, complementando o clima. Minha irmã e eu estávamos confiantes. Sentamo-nos de frente uma para a outra na mesa e colocamos nossos dedos no ponteiro. A casa estava quieta e o único som que podia ser ouvido eram as vozes abafadas e a música que tocava no andar de baixo. Com nossas mãos no ponteiro, minha irmã e eu começamos a fazer o mesmo conjunto de perguntas que fizemos antes e nos preparamos para algum tipo de experiência. Olhamos uma para a outra
e pausamos por um momento. Nada aconteceu. Fiquei tão irritada. Minha irmã estava visivelmente abalada e expressou sua ansiedade. Quero parar, Julie. Algo não parece certo. Ambas tiramos as mãos do ponteiro, sem encerrar a sessão corretamente. Lembrei-me das meninas na escola dizendo que sempre se deve encerrar a sessão com um tabuleiro Ouija. Expressei minhas preocupações e disse à minha irmã que precisávamos encerrar a sessão corretamente. Mas era tarde demais. Nossa mãe subiu correndo as escadas e nos viu com o tabuleiro Ouija. Ela não estava feliz desde o momento em que entrou. Eu não sabia o que havia acontecido. Estávamos quietas e ela ainda não tinha visto suas joias na mesa. Não me lembro do que ela estava dizendo, mas notei que o seu vestido branco estava pintado de vermelho. Lembro-me de perguntar se podia descer e pintar com todos, mas assim que viu o tabuleiro Ouija na mesa, ela desabou em lágrimas. Ela estava tão chateada que quando trancou a porta, bateu o ferrolho com força. Ela se virou para nós e com o dedo apontado mandou-nos para a cama. Minha irmã e eu fomos para a cama com a cabeça baixa. Fomos para a cama e discutindo porque nossa mãe estava tão chateada. Não demorou muito para que ela entrasse em nosso quarto e apagasse as luzes. Ela gritou conosco: durmam as duas e não saiam do quarto ou desta casa até eu dizer, entendido? Minha irmã e eu não dissemos uma palavra e enterramos nossas cabeças nos travesseiros, fechando os olhos. Eu me sentia péssima por ter chateado minha mãe, mas não conseguia tirar aquele som da cabeça. Era um arranhar. Eu podia ouvir arranhões. Sussurrei para minha irmã: você está vendo isso? Ela sussurrou de volta: sim, achei que fosse você. Instantaneamente, meu estômago ficou apertado e com nós. Isso não fui eu. Minha irmã saltou da cama e correu para acender a luz do quarto. Minha irmã e eu repetimos o processo de ligar e desligar a luz várias vezes. Toda vez que a luz era apagada, os arranhões persistiam. Eventualmente, achei que já era o suficiente. Estávamos ambas com muito medo para dormir com a luz apagada. Então, desci para chamar minha mãe para nos ajudar. Desci as escadas freneticamente procurando por minha mãe, mas não conseguia encontrá-la em lugar nenhum. Procurei no andar do meio, de quarto em quarto. Eventualmente, voltei para o fundo das escadas e notei que a porta que levava ao andar de baixo estava destrancada e aberta. Eu me aproximei lentamente da porta quando ouvi minha irmã correndo escada abaixo até mim. Ela estava gritando: desapareceu! Ela correu para os meus braços e eu a abracei. O que desapareceu? Perguntei a ela. Ela saltou dos meus braços e começou a explicar teatralmente que a boneca tinha desaparecido. Ela disse que a boneca abriu a porta do guarda-roupa e correu tão rápido que ela não conseguiu ver a boneca se mover. Lágrimas rolavam pelo rosto dela. E de repente, minha mãe desceu as escadas pisando forte. Por que vocês saíram da cama? Ela estava gritando conosco. Por que a porta está aberta? Ela estava fazendo a pergunta após a pergunta. Não sabíamos como responder e negamos as acusações. Tentamos explicar que a porta já estava aberta e achávamos que ela a havia aberto. Também explicamos que a boneca havia desaparecido. Minha mãe ficou visivelmente chocada e correu para o andar de baixo. Minha irmã estava sentada no chão, abraçada aos joelhos. Disse a ela para ficar ali e segui minha mãe. Corri para o andar de baixo
e vi minha mãe e a boneca. Ela estava chorando e tirando uma faca da mão da boneca. Havia corpos por todo o cômodo e o que eu achava que era tinta vermelha por toda parte. Em retrospecto, era o mesmo que estava no vestido branco dela. Ela olhou para cima e me viu observando. Cama, vá, agora! Minha mãe gritou comigo, com o dedo apontado para as escadas atrás de mim. Eu sabia que estava errada e senti que devia fazer o que ela mandava ou estaria encrencada. Voltei para minha irmã. Ela ainda estava sentada junto à porta, com a cabeça entre os joelhos. Vamos, mana. Temos que ir para a cama. Peguei a mão da minha irmã e fomos para a cama. Deixamos a luz acesa e a porta do guarda-roupa aberta. Minha irmã e eu discutimos o que havia acontecido quando ouvimos a porta lá embaixo sendo batida e trancada. Nossa mãe entrou no quarto e as luzes se apagaram involuntariamente. Minha mãe soltou um suspiro audível. Minha irmã e eu percebemos a aflição da nossa mãe e gritamos instantaneamente. Um vento repentino encheu o quarto, causando arrepios na minha espinha. Com o quarto escuro, não tínhamos nada visual para acompanhar a brisa que assoprava ao redor do cômodo. Um som de vento cortante parou abruptamente com a porta da guarda-roupa sendo batida. Novamente, minha família e eu ofegamos. Estávamos assustados demais para nos mover. Um silêncio tomou conta do quarto por um momento, interrompido pela luz que de repente voltou a acender. Nada mais aconteceu naquela noite. Minha irmã e eu acabamos dormindo com a luz acesa, apesar do choro vindo do quarto da nossa mãe. Na manhã seguinte, estava quieto demais para um dia de escola. Levantei-me da cama e olhei pela janela. As ruas estavam vazias. Todos os carros que estavam estacionados na noite anterior ainda estavam no mesmo lugar. Minha mãe entrou no nosso quarto e marchou até o guarda-roupa. Ela abriu a porta e eu corri para ver o que havia dentro. A boneca estava lá, imponente. Tinha manchas vermelhas por toda a parte e um dos seus botões havia sido arrancado, deixando um X costurado no lugar onde antes ficava o olho de botão. O sorriso costurado tinha sido esticado para cima do rosto. Minha mãe não hesitou em pegar a boneca e arrastá-la para fora, para os fundos da casa. Corri até a janela e testemunhei minha mãe queimando a boneca. Ainda juro que ouvi a boneca gritar de dor, com os braços se agitando freneticamente. Voltei até a porta do guarda-roupa que minha mãe deixou aberta. Vi arranhões profundos no interior da porta. Passei os dedos pelos arranhões e tirei uma unha. Havia uma unha presa na madeira. Não sabia o que pensar. Minha mãe voltou subindo as escadas e começou a empacotar nossas malas. Vamos embora hoje, foi tudo o que ela disse. Pouco depois, ela nos puxou para fora da casa e para o carro. Vi todos os corpos espalhados pelo andar de baixo. Sabia que estavam mortos. Tapei os olhos da minha irmã enquanto íamos para o carro. Deixamos aquela vila para trás e nos mudamos 160 quilômetros ao sul, onde minha mãe nos criou em uma pequena casa do governo. Isso foi há 40 anos, e é por isso que eu nunca mais vou brincar com o tabuleiro Ouija. Desde então, fui online e procurei a pequena vila onde cresci. Demorou 2 semanas para encontrar. Estava bem escondida, mas o que encontrei me horrorizou profundamente. Descobri que todos na vila foram assassinados com uma faca de cozinha durante uma festa em uma noite de 1964. Recentemente, fizeram análise de DNA na arma do crime e não encontraram impressões digitais. Os assassinatos ainda são um mistério hoje, mas o que foi estranho
sobre os assassinatos é que todos foram mortos, tiveram suas unhas arrancadas. É por isso que eu nunca mais vou brincar com o tabuleiro Ouija.